Elvis, regresso a Tupelo. Primeira parte. As far as the eye can see, a press of excited youngsters from all over the region are on hand for the return of Elvis Presley to Tupelo, Mississippi, the town where he was born. Quando, no dia 21 de setembro de 1956, Elvis Presley regressou à sua cidade natal para dar um concerto de beneficência, o seu mundo girava à velocidade da luz. O seu rock and roll, marcado pelo bambolear de ancas e pelos lábios carnudos, provocavam ondas de choque em todo o mundo, fazendo os pais entrar em pânico, até mesmo em Tupelo. Em poucos anos, Elvis deixara de ser um tímido camionista para se transformar no cantor sensação da América. Discos de ouro, contratos cinematográficos, concertos esgotados, fãs em histeria e uma aparição no programa de Ed Sullivan que alcançaram uma audiência recorde tinham-no catapultado para o topo. A viagem que transformou um total desconhecido num ícone do mundo do entretenimento começara em Tupelo, no Mississippi, 140 km a sul de Memphis, no Tennessee. A ascensão meteórica de Elvis Presley está para sempre ligada a Tupelo, no Mississippi. Trata-se da importância do local na biografia. É o que está em primeiro plano e não o que está em segundo plano. Em Elvis pode escutar-se o som da terra, tal como em Frank Sinatra se pode escutar o cimento. No início da década de 1930, Tupelo, até então uma sonolenta comunidade rural, transformou-se num movimentado centro de comércio e manufatura que atraía pessoas como Vernon e Gladys Presley. A promessa de prosperidade pairava no ar quando o filho do casal, Elvis, nasceu a 8 de janeiro de 1935, na modesta casa de 2 divisões onde a família habitava. Ele nasceu às primeiras horas do dia. Embora não se soubesse, Gladys estava grávida de gêmeos. E a primeira criança nasceu morta. O facto do seu gêmeo ter morrido marcou-o para o resto da vida. Por um lado, senti-se triunfante, e por outro, penso que teria um sentimento de culpa por ter sobrevivido e o irmão morrido, e achava que tinha de viver o suficiente pelos dois. Por ter sido um gêmeo que morrera, o seu nascimento adquiriu um significado especial para a mãe. E o pai diria mais tarde que, naquela noite, saiu à rua, olhou para o céu a clarear e viu uma esteira de azul no céu. E a mãe acrescentou que, naquela noite, tinha visto anéis à volta da lua. Penso que o facto de uma das crianças ter morrido tornou aquele filho mais precioso para ambos, especialmente para Gladys. Ela viu sinais de que algo de especial iria acontecer com o seu filho, Elvis Aaron. E dizia-lhe isto enquanto ele era pequeno, que havia uma razão para ele ter sobrevivido. Tupelo, no Mississippi, trouxera esperança a Vernon e Gladys, mas a depressão impediu que a cidade se transformasse na terra das grandes oportunidades. A minha tia e Vernon, o pai de Elvis, levantavam-se todas as manhãs e iam a pé de Tupelo Oriental até Tupelo, onde Vernon trabalhava no armazém de mercearias. A mãe, a minha tia, era costureira. Numa semana de 40 horas de trabalho, ganhavam cerca de $2,50. O jovem Elvis e a sua família levavam uma vida difícil. Mas Gladys Presley não se deixava abater pelas dificuldades. A mãe de Elvis trabalhava arduamente. Tinha vários empregos. Trabalhava numa lavandaria, numa fábrica de confecções, apanhava algodão.
A Gladys ia-o puxando em cima dos sacos de algodão, subindo e descendo as alamedas de plantas, tal como faziam muitas outras mães que trabalhavam nos campos de algodão. Ele passou assim muitos dos seus primeiros meses de vida no meio da plantação. Ele ouvia a música que os trabalhadores dos campos de algodão cantavam e que era uma combinação de blues, ritmos africanos e gospel, e absorvia todas as influências musicais à sua volta. Contudo, apesar de todo este envolvimento musical, o destino que a mãe previra para Elvis esteve à beira de não se consumar quando, no dia 5 de abril de 1936, Tupelo foi atingida pelo pior desastre natural da sua história. Por volta das 9 horas dessa noite, nada se movia. Mal se conseguia respirar. A umidade era terrível. Estava uma penumbra sinistra, mas via-se o clarão de relâmpagos constantes a sudoeste. Toda a gente estava nos pátios ou nos alpendres quando se começou a ouvir o ribombar. Parecia o som de 2 comboios de mercadorias à desfilada. O meu pai meteu-me no abrigo e, ao olhar pela porta, disse: "O senhor está a levar Tupelo pelos ares." Os Presley estavam na igreja. O pai de Gladys ouviu os alertas de tempestade e requisitou uma carrinha escolar para levar a família para local seguro, a casa de um tio, onde ficaram escondidos durante o tornado. Quando terminou, puderam ver os incêndios que graçavam por toda a cidade. Os homens meteram-se na carrinha e regressaram à cidade para ajudar. Gladys e Elvis foram ver se ainda tinham casa. Tinha resistido. A tempestade tinha causado alguns estragos, mas não a destruíra, apenas a danificar ligeiramente. Gladys viu a salvação da casa como um sinal que confirmava a sua fé na religião. Ela era a sua luz guia. Foi Gladys Presley quem educou Elvis e obrigava-o a frequentar a igreja. Ele ia à igreja. Naqueles tempos, íamos à igreja 3 vezes por semana. Domingo de manhã, domingo à noite e quartas-feiras à noite. Os Presley e os seus vizinhos frequentavam a igreja da Assembleia de Deus, que era diferente das mais austeras igrejas batista e metodista. Não era invulgar ver pessoas a correrem pela nave central aos gritos. A Assembleia de Deus era assim. Se sentiam felizes, saltavam, gritavam e corriam. Havia pessoas a falarem línguas estranhas, outras que perdiam o controlo e começavam a dançar. Era uma atividade frenética. A música era parte integrante destas igrejas e o pequeno Elvis estava exposto a tudo isso. O irmão Frank Smith, que eu próprio ouvi pregar a meio de um sermão, dizia: "Acho que precisamos de uma canção." Pegava na guitarra, cantava uma canção e depois retomava o sermão tão facilmente como se estivesse a conversar. E encorajava as crianças a participarem. Todos os miúdos queriam entrar naquele coro, especialmente no domingo à noite. O irmão Frank ensinava-lhes canções. No final da catequese, juntava as crianças à roda do altar e cantávamos em coro. Depois rezava com eles. Isto fazia-se entre a catequese e as orações. E não eram sempre canções bíblicas. Como já ouvir a Red Foley cantar o Old Shep, resolvemos ensinar esta canção aos miúdos. Mas o Elvis foi o único que a adotou como a sua canção. E sempre que tinha oportunidade, lá cantava o Old Shep. Com Tupelo e o resto do país ainda sob o efeito da Grande Depressão, os tempos corriam difíceis para o clã Presley.
Mas, pelo menos, a igreja e a mãe serviam de inspiração ao jovem Elvis. Apesar do pai, Vernon, se debater com dificuldades. Ele trabalhava. Teve vários empregos ao longo dos anos. Mas também apelava a uma certa matreirice que acabou por lhe arranjar problemas com a lei em Tupelo. A sorte de Vernon com os seus expedientes chegou ao fim em 1938, quando se atravessou no caminho do seu senhorio, Orville Bean, um grande empresário da construção civil, considerado o cacique da região. It was very difficult times. Eram tempos difíceis e ele, um dos irmãos da Gladys e outro amigo uniram esforços para engordar um porco e depois vendê-lo. Venderam-no ao Orville Bean, que lhes pagou aquilo que entendia ser um preço justo. Só que os rapazes não acharam que fosse justo. Eles sentiram-se enganados. E, ao que consta, certa noite resolveram levar a melhor sobre o Orville Bean, acrescentando um zero à quantia que constava no cheque, que passou assim para $40. Só que Orville descobriu e processou-os por fraude. Vernon e os seus cúmplices foram condenados a uma pena de 3 anos na penitenciária Bartram Farm, então chamada o Gulag da América. O antigo governador do Mississippi, James K. Vardaman, descrevia-a como uma quinta prisão concebida para funcionar como uma eficiente plantação de escravos. Juntar um homem que não era propriamente um criminoso com criminosos empedernidos era com certeza uma experiência terrível, mas naquela época a prisão de Parchman era completamente autossuficiente. Isso significava que os reclusos acordavam ao nascer do sol e trabalhavam nos campos até o sol se pôr. Não era nada fácil estar na prisão naqueles tempos. E a vida em Tupelo também não era nada fácil para Gladys e Elvis. Como Gladys não conseguiu continuar a pagar a casa da Old Saltillo Road, Orville Bean correu com eles. Enquanto esperavam que Vernon fosse libertado, ficaram em casa de uns parentes perto da fábrica de algodão. E esse momento foi uma espécie de ponto de viragem, porque estavam à mercê da caridade dos parentes. Aos domingos, Elvis e a mãe faziam 5 horas de autocarro para irem visitar Vernon. O período da prisão é extremamente importante porque, com Vernon longe, a ligação entre mãe e filho fortaleceu-se. E esta forte ligação entre mãe e filho nunca mais se quebrou. Penso que ela tentou ao máximo negar o impacto que ter o pai na prisão pode causar a um jovem como Elvis. E, apesar de ser muito pequeno, Elvis assumiu um papel quase paternal, achando que tinha de tomar conta da mãe. Até lhe chamava minha pequenina. Os vizinhos diziam que era a coisa mais adorável que tinham visto. Ouvi-lo a perguntar à mãe: a minha pequenina precisa de alguma coisa? Isto quando tinha apenas 4 anos. Penso que a mãe foi uma inspiração para ele, porque lhe dizia: tu podes ser alguém. Freud disse que se um rapaz for o amor indisputável da sua mãe, conserva para o resto da sua vida o sentimento de autoconfiança que frequentemente conduz ao sucesso. Desde cedo, Elvis aprendeu que tinha de trabalhar muito para alcançar esse sucesso. Apanhávamos sucata para vender. Andávamos com um carrinho vermelho e quando já tínhamos um bom carregamento de ferro e outras coisas, íamos vendê-lo a Tupelo. E com o dinheiro íamos ao cinema. Percebemos desde muito cedo que tínhamos de nos desenrascar sozinhos. Gladys também percebeu que teria de fazer as coisas sozinha. Quando soube que, com cartas e petições dirigidas ao governador, era possível obter a liberdade condicional de um preso, deitou mãos à obra. Gladys andou de porta em porta com o filho pequeno atrás, pedindo às pessoas que assinassem uma petição para libertar o marido. Os pedidos de Gladys e algumas cartas de cidadãos influentes, incluindo o chefe da polícia, um banqueiro
O xerife e até Orville Bean, que achava que Vernon já fora suficientemente castigado, deram resultado. Em fevereiro de 1939, foi decretada a suspensão indefinida da sua sentença. Em Tupelo, a agência governamental Works Progress Administration arranjou-lhe um emprego como operário, que ia mantendo a família. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, os amigos de Vernon falaram-lhe na enorme necessidade de trabalhadores das fábricas de armamento perto de Memphis, e Vernon rumou a norte. Gladys e Elvis ficaram em Tupelo, mudando-se para uma casa adjacente à zona negra da cidade, Shakereg. Vernon vinha à casa aos fins de semana, mas o dinheiro continuava a escassear. Tinham de contar todos os tostões. Muitas vezes não tinham dinheiro e havia alguém que lhes dava alguma coisa para se irem aguentando. A minha mãe mandava-lhes comida pelo meu pai. Podia ser um bolo ou outras sobras quaisquer. Os Presley aceitavam tudo o que lhes davam. Havia um armazenista que doava fruta e legumes que já não estavam em condições de serem vendidos para que fossem entregues aos necessitados de Tupelo Oriental. A Sra. Presley aparecia de tempos a tempos, perguntando quando é que teríamos bananas ou outra fruta e vegetais. Talvez venha daí o gosto de Elvis por sanduíches de banana e manteiga de amendoim. Deve ter comido muitas quando era pequeno. Era uma família mal vista naquela cidade. Não só por viverem com dificuldades, mas por viverem no bairro negro, o que, nos anos 40 e 50, era sinónimo de extrema pobreza. Era o epítome daquilo a que se chamava lixo branco. Em 1941, Elvis foi inscrito na escola primária de Lawhorn, onde fez um amigo importante, James Osborne. Ele disse-me: gosto de estar contigo. És sossegado, pacífico, não armas discussões com ninguém e eu gosto disso. E eu respondi-lhe: bem, eu também gosto de ti pela mesma razão. E passámos a andar juntos. Durante toda a instrução primária, os dois rapazes levaram uma existência ao estilo de Huckleberry Finn, tomando banho no rio, pescando e parando no Johnny's para comer um hambúrguer e beber uma RC Cola. O Elvis dizia: vamos beber uma ROC, uma Royal Crown Cola. Eu já sabia o que ele queria dizer e lá íamos nós. Comprávamos uma cola, muitas das vezes nem podíamos comer nada e lá ficávamos sentados a beber uma RC Cola. Às vezes comprávamos a cola e vinhamos até ao topo deste monte, onde estamos hoje, e ficávamos aqui a bebê-la e a jogar conversa fora. Durante o tempo que passavam juntos, os rapazes costumavam falar dos seus sonhos. E Elvis contou que sonhava em cantar na WELO, a estação de rádio de Tupelo. O irmão mais velho de James, Carvel, tinha um programa na WELO, onde atuava sob o nome de Mississippi Slim. Fazia-me lembrar o Hank Williams com o chapéu de cowboy. Tinha o seu programa e penso que, na época, era a principal distração das pessoas de Tupelo. Disse-me que gostava de lá ir para o conhecer. E eu disse-lhe que estava bem, que iríamos lá num sábado. E lá o apresentei ao meu irmão. O Elvis disse-lhe que gostava de entrar no programa dele. E o meu irmão disse-lhe: vamos combinar uma coisa. Vens cá no sábado, eu toco e tu cantas. E quando achar que cantas suficientemente bem, deixo-te entrar no meu programa. E quando achou que tinha chegado à altura, disse-lhe: vem cá ter no próximo sábado e eu deixo-te entrar no programa. Elvis apanhou uma boleia até à cidade. No primeiro sábado acobardou-se, mas o Slim disse-lhe que podia voltar no sábado seguinte. O meu irmão disse-lhe: anda cá, Elvis. E o Elvis agarrou no microfone e disse: estou pronto.
Eu estava com ele na primeira vez que cantou na WELO. Estava muito nervoso, mas saiu-se muito bem. E adivinhem o que é que ele cantou? O Old Chap. O Old Chap nunca faltava. Minha primeira recordação do Elvis é de quando andávamos na escola Lowen. O Elvis andava no 5º ano e eu no 3º. O Elvis teve muita sorte por no 5º ano ter tido uma professora que estava em sintonia com os seus alunos. Foi a senhora Alita Grimes que o ajudou a participar nos programas religiosos de sexta-feira. Os programas religiosos tinham lugar no auditório da escola. Era a primeira coisa que se fazia de manhã. E a professora perguntou quem é que vai dizer a oração. E o Elvis levantou a mão e disse a oração. E depois, sem parar, começou a cantar o Old Ship. A professora ficou muito impressionada e, nesse ano, 1945, ia realizar-se o primeiro concurso de talentos da Feira de Mississippi, Alabama. A Sra. Grimes e o Sr. Tracy Pranks, o nosso reitor, inscreveram o Elvis e a mim no concurso. A Sra. Grimes era filha de Orville Bean, ou seja, um antigo vilão na vida de Presley, e ia agora redimir-se através da filha, dando a Elvis aquele empurrãozinho que todos nós precisamos em determinada altura da vida. O concurso de talentos, organizado por Charlie Boren, o diretor da estação de rádio WELO, atraiu crianças de toda a cidade de Tupelo e realizou-se no palco principal do recinto da feira. Lembro-me de descer a Main Street sem parada com todas as crianças. E quando o concurso de talentos ia começar, levaram-me a mim e ao Elvis até ao grande palco e eu tive de me pôr em cima de um banco para chegar ao microfone. Julgo que eram 10 concorrentes. Era limitado a crianças com menos de 12 anos. O Elvis cantou o Old Chap à capela, sem guitarra, sem nada. Lembro-me que estava bastante nervoso. Eu fiquei em terceiro. Uma menina chamada Nubbin Payne ficou em segundo. E não faço ideia quem ficou em quarto. Fui designada vencedora pelos aplausos. Ganhei o primeiro lugar e um certificado do tesouro de $25, um troféu e viagens gratuitas em todas as atrações da feira. E o Elvis ganhou o 5º lugar e $5. Ter perdido o concurso não impediu Elvis de tentar novamente cantar na WELO. Sabemos uma coisa, ele sabia que ia dar tudo por tudo. Era uma grande oportunidade porque a WELO podia ser ouvida num raio de 160 km e ele ia chegar a uma audiência numerosa. Charlie Boren disse a Elvis o que ele teria de fazer para voltar à rádio. Disse-lhe, Elvis, se fizeres o favor de não cantar outra vez o Old Chap, eu deixo-te lá ir. Mais tarde, quando Elvis gravou o Old Chap e vendeu 1 milhão de discos, telefonou ao Charlie e disse-lhe, Charlie, vendi 1 milhão de Old Chaps e tu nem me deixaste cantá-la. E ele respondeu, quem me dera ter-te dado mais atenção. Tal como a maioria dos rapazes da sua idade, Elvis gostava de pistolas e espingardas. E foi isso que pediu como prenda quando fez 11 anos, o que deixou a mãe preocupada. Ele e a Gladys foram de boleia até à loja de ferragens de Tupelo para verem armas. Penso que ela já sabia quando saíram de casa que não iam trazer uma arma. Só não sabia como é que ia fazê-lo mudar de ideias. Quando um rapazinho entrava neste estabelecimento, ia geralmente para a secção de armas e munições que ficava na outra ponta da loja. É provável que a Gladys tenha visto a guitarra na secção de música e pensado que seria uma prenda mais segura e mais apropriada. Certa manhã o Elvis e a mãe apareceram e ele estava ansioso por comprar uma espingarda. E eu mostrei-lhe a espingarda primeiro. A seguir mostrei-lhe a guitarra que também lhe agradou. E disse à mãe que não tinha dinheiro que chegasse para comprar. Custava $7,50. E ela disse-lhe que lhe dava a diferença se ele desistisse da espingarda. Penso que ele ter-se-á sentido dividido entre duas coisas, os seus pares e aquilo que o seu coração desejava. Penso que ficou realmente entusiasmado com a guitarra. Elvis aprendeu rapidamente a tocar a sua guitarra. I had some uncles that picked the guitar a little bit, and I sat around and watched them all the time.
E o pastor também ajudou Elvis a aprender a tocar guitarra. Sendo ele próprio um guitarrista, ensinou-lhe a formação dos acordes na guitarra. Ensinei-lhe os 3 primeiros acordes, em sol, em ré e em dó. A primeira pessoa a quem Elvis mostrou a guitarra foi ao irmão Frank Smith, o mesmo que lhe tinha ensinado a cantar o Old Chap. E o Frank ensinou-lhe alguns acordes e disse-lhe: "Filho, se souberes tocar esses 3 acordes, consegues tocar tudo." Elvis estava ansioso por mostrar aos amigos o que aprendera. Ele queria saber se nós queríamos vir aqui ouvi-lo tocar a guitarra que a mãe lhe comprara. E lá apareceu com a guitarra e cantou-nos o Old Chap. Ele só sabia 2 ou 3 acordes. Não tocava assim tão bem, mas a sua voz era realmente fantástica. Naqueles tempos não abanava os quadris, nem mexia os braços, nem nenhuma dessas coisas. Nós só queríamos era que ele se despachasse para irmos tomar banho no riacho. Elvis adorava a sua guitarra, mas era demasiado tímido para a levar para a nova escola, o Liceu Milam. Contudo, certa manhã, a Sra. Dewey Camp, a sua professora do 6º ano, anunciou que ia ter um programa religioso e perguntou se alguma das crianças sabia tocar um instrumento ou cantar. E, segundo ela, o Elvis pôs a mão no ar, foi cantar e pareceu iluminar-se. O Elvis levantou a mãozinha e disse que sabia cantar e tocar guitarra. Eu disse-lhe para trazer a guitarra na manhã seguinte. E na manhã seguinte cantou para as crianças que adoraram ouvi-lo. E eu fiquei felicíssima. Depois deste triunfo, Elvis estava sempre pronto a levar a guitarra para a escola. Sentava-se da carteira, pegava na guitarra e cantava o Old Chap e o God Bless My Daddy. A professora tinha de fechar as janelas quando ele cantava, porque as crianças das outras salas paravam tudo para o ouvirem. Mas nem todos eram seus fãs. Lembro-me perfeitamente de certa vez em que uns rufiões que tinham inveja da guitarra e do seu talento, que já na altura era evidente, lhe roubaram a guitarra enquanto estávamos na aula de ginástica e cortaram-lhe as cordas. Mas todos os colegas se juntaram, compraram-lhe umas cordas novas e ele ficou com a guitarra arranjada. Ele era motivo de chacota por ser mais pobre do que os outros. Troçavam dele, implicavam com ele, faziam um pouco dele. As crianças são do mais cruel que há e têm sempre de implicar com alguém. Normalmente, com quem é que implicam? Com a pessoa que se move ao seu próprio ritmo, e essa pessoa era certamente o Elvis. Para fugir a estas perseguições, Elvis refugiava-se num local onde o dinheiro não interessava e ser diferente podia ser uma virtude. O mundo dos seus livros de banda desenhada. O Elvis dizia que era o herói de todos os livros de banda desenhada que lia. Disse e repetiu, mas nunca disse quais os livros de banda desenhada que preferia. Por isso fui a uma loja de banda desenhada, deram-me uma pilha de revistas e eu pus-me a folheá-las. Até que deparei com o Capitão Marvel Jr. e pensei, é o Elvis, é o Elvis. As patilhas, o cabelo negro reluzente, o emblema com o raio que ele usava em todo o lado, até nas pulseiras que dava às pessoas. Mas também adotou a sua personalidade humilde e bem disposta. É isso que ele deixa transparecer, já como um rei quando encontra os seus súbditos. Infelizmente, não houve nenhum super-herói a interceder pelos Presley e, devido à recessão do pós-guerra, Vernon não conseguiu encontrar trabalho que lhe permitisse pagar a renda. Regressara a Tupelo cheio de esperança. Mas aquilo que ganhava a fazer entregas, os empréstimos e, segundo consta, os pescados como correio de um whisky ilegal, não chegava. A família teve de mudar-se para uma casa mais barata na Green Street. Era um bairro misto de negros e brancos. Eu vivia com os meus avós, que eram os donos da maior parte daquelas terras. Tínhamos um sítio só nosso para brincar. Campos de melancias, campos de amendoins, pereiras, figueiras e pequenos charcos onde nadávamos e pescávamos e de onde a água saía por um tubo. Naqueles tempos não havia essa coisa de brancos e pretos.
Éramos apenas rapazes fazendo coisas de rapazes. Quando saíam do seu idílico bairro, iam até às feiras ou ao cinema. A entrada dos brancos dava para a rua principal e a dos negros era lateral. Mas ele entrava pela porta dos brancos e depois vinha ter connosco. Não admitia que fosse de outra maneira. Nem sequer iria se tivesse de ficar sozinho ou com outras pessoas. Quando Elvis vivia na Colina, que era um dos 2 bairros negros históricos, costumava ir com o seu amigo Sam Bell a uns eventos religiosos chamados reavivamentos. Costumavam ter aquilo a que chamavam uma igreja santificada e todos os anos armavam uma tenda. E o Elvis não passava sem lá ir. Tínhamos de ir com ele e ele cantava sempre. Eles acolheram-no e assim que o acolhem, ele passa a ser o centro das atenções. Nós achávamos que ele era fanático. Queria lá ir todas as vezes e nós queríamos fazer outras coisas. Mas ele só queria ir para lá. Epá, não queremos ir à igreja santificada. E ele, mas temos de ir, temos de ir. E eles não se importavam, pareciam que estavam à espera que ele fosse. No bairro negro de Shakerrag, Elvis descobriu outro tipo de música. Tinha ouvido gospel certificado das igrejas negras, tinha ouvido música country na rádio WLO e no Grand Ole Opry, mas foi Shakerrag que apresentou os blues a Elvis. Só me lembro do Elvis Presley em miúdo. Naquele tempo, no bairro negro, tínhamos um pequeno conjunto musical de cordas e aos sábados havia umas festas em que se comia peixe frito. E às vezes, a altas horas da noite, ele costumava esgueirar-se até lá para espreitar os bailes e ver as mulheres e os homens a dançarem. Foi daí que veio o seu balanço. A mãe dele era igual. As pessoas diziam que quando era jovem arrasava a dançar o Charleston e diziam que o Elvis era um dançarino nato. Elvis tinha ritmo. É verdade, eu ia até lá e ouvia a música, porque eles tocavam blues a sério em Shakerrag. Ele adorava cantores negros. Chegou mesmo a dizer: Deus falhou comigo de 2 maneiras. Não me fez negro e não me deu uma voz de baixo. Elvis não fazia distinção de cores. Via a pessoa ou ouvia a sua música e a sua história. Era fascinado por pessoas e, em particular, por pessoas nas quais a música era uma parte integrante das suas vidas. E era unicamente isso que ele via. Mas a vida não era só música. Elvis estava a ficar mais velho e começava a interessar-se por raparigas. Uma das coisas que eu acho fascinante é raparigas, 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 e numa idade muito precoce. Uma das minhas melhores amigas, a Eloise Sandoffer, foi a sua primeira namorada. Ele escrevia-lhe muitos bilhetes e um dia enviou-lhe um a dizer que ia romper com ela porque estava a gostar da Magdalene Morgan. Era engraçado e tímido e conquistou o meu coração. Foi isso. Foi o meu amor desde o primeiro dia e acho que eu era o amor dele. Por isso foi muito bom. O romance com Magdalene foi curto. As coisas continuavam difíceis para o seu pai em Tupelo. Não conseguiram, penso que não conseguiu continuar a pagar a casa onde viviam. Em novembro de 1948, a família vendeu a mobília, carregou o Plymouth de 1939 com todos os seus pertences e deixaram Tupelo a meio da noite. O destino era a grande cidade de Memphis, Tennessee. Elvis e a família chegaram a Memphis no outono de 1948. Embora ficasse a uma curta distância de Tupelo, era uma cidade grande e buliçosa que lhes oferecia a hipótese de escaparem finalmente a uma vida de extrema pobreza.
Elvis diria mais tarde: estamos falidos, pá. Falidos. Ele e os pais instalaram-se numa hospedaria. Ficaram os três num quarto e, tal como os outros residentes, tinham de usar a água do lavatório da casa de banho para cozinharem em chapas elétricas. Estamos a falar do período logo após a Segunda Grande Guerra, quando era difícil arranjar alojamento decente, e, em particular, as pessoas que tinham dificuldades económicas. Os tempos eram difíceis, mas a Gladys arranjou logo o emprego. Vernon demorou um pouco mais. E pouco depois, através da assistência social, arranjaram uma casa onde viver, no local chamado Lauderdale Courts. Lauderdale Courts era um local excelente. As casas tinham soalhos de madeira e os Presley mantinham a casa impecável. E tinham o melhor aquecimento central que havia. Os bairros sociais que surgiram no pós-Segunda Grande Guerra eram considerados, em especial pelos brancos, como alojamentos temporários. Não, na verdade, naquele tempo o bairro de Lauderdale Courts não envergonhava ninguém, era como se vivessem num bom apartamento. Era um excelente local para se viver. Este edifício, em particular, tinha 54 apartamentos. Podemos, pois, imaginar a quantidade de crianças que andavam na mesma escola, que viviam na mesma área. Ele gostava de exibir a sua guitarra e a coleção de livros aos quadradinhos. Pegou na sua guitarra e começou a tocar. Eu não percebia nada de guitarras e aquilo surpreendeu-me. Cantava pequenas baladas de que eu gostava imenso, porque ele tinha uma grande voz. Pode ter sido a primeira vez que eu ouvi, mas era uma grande voz. Pré-adolescente e entrar para o liceu. E isso aterrorizava a mãe, porque Memphis era uma cidade enorme comparada com Tupelo. A Sra. Presley andava sempre atrás dele. Queria ter a certeza que ele ia às aulas. Ele estava algo nervoso por ir para aquela escola, mas não se manifestava muito. Em 1948, a população deste liceu, do Liceu Humes em Memphis, era igual à de Tupelo. Foi um choque cultural tremendo passar de uma pequena escola em Tupelo para outra que tinha 2.000 alunos. Para Elvis, foi com certeza algo estranho e um pouco chocante. Elvis e os outros jovens descobriram uma coisa igualmente chocante. Um programa noturno na estação de rádio WHBQ, chamado Red Hot and Blue, apresentado por Dewey Phillips. Right now, it's old Phillips playing Red Hot Blue coming through WHBQ in Hotel Tisca on the magazine floor. That Maybelline floor. Oh, that's right, they changed the name. Maybelline floor right here in good old Memphis, Tennessee. Era completamente louco. Não tinha qualquer problema em dizer ou fazer fosse o que fosse. Algo que nunca ninguém vira fazer na rádio. Ele era de facto diferente de tudo até aí. Phillips fora contratado para passar música destinada a agradar uma audiência afro-americana. Blues, espirituais e rhythm and blues. Música que as estações, com uma audiência essencialmente branca, estavam proibidas de passar durante o dia. Naqueles tempos, em 1952, 53, 54, ainda passávamos aquilo que eu chamo música baunilha. No meu programa e em todos os outros, emitidos durante o dia na WHBQ, passávamos Patti Page e Joe Stafford e algumas grandes bandas. Em Memphis, toda a gente falava daquele tipo louco que passava canções de rhythm and blues, que interrompia as canções, fazia coisas estapafúrdias e não parava de falar. Ele era uma estrela e toda a gente o ouvia. Enquanto andavam de carro à noite, sintonizavam o posto e diziam: vamos lá ver o que está o Dewey a fazer. E ele estava sempre a fazer alguma coisa extravagante. Tínhamos de ouvir o programa no carro quando íamos a algum lado. Não ouvíamos em casa, mas era aquilo que todos os jovens ouviam. Acho que não pensávamos se eram negros quando os ouvíamos cantar. Era apenas música que gostávamos de ouvir. E por isso ouvíamos aquele posto de rádio. Dewey apresentou aquela música a uma audiência totalmente nova. E viria mais tarde a ser o catalisador da introdução daquilo a que Alan Freed veio a designar por rock and roll. O Elvis costumava dizer aos amigos para ouvirem aquilo. Ligava o rádio e dizia: ouçam este tipo, ouçam o que ele está a passar. Elvis foi atraído pela visão e pelo som da música e da cultura afro-americana que descobriu em Memphis. Ao caminhar pelas ruas, ouvia blues e rhythm and blues,
e descobriu também as lojas onde os músicos compravam as suas vistosas indumentárias. A Lansky Brothers era a loja em Memphis que vendia aquele género de vestuário. E o Elvis ia até lá e pensava que era fixe ter um visual diferente. Uma sexta-feira apareceu cá. Tinha uma nota de $10 e comprou 2 camisas. Depois perguntou-me como é que lhe ficavam e eu disse-lhe: estás muito elegante. Elvis viu que aquelas roupas iam fazê-lo sobressair, tal como faziam sobressair os miúdos afro-americanos ou os artistas afro-americanos de rhythm and blues. Queria que reparassem nele e, para o conseguir, recorre à cultura popular, ao cinema, à rádio, deixa crescer o cabelo, talvez como James Dean ou Tony Curtis. O Elvis adorava um filme chamado City Across the River, com o Tony Curtis no papel de um jovem rebelde e voluntarioso. E reparou que aquele cabelo negro lustroso ficava muito bem na imagem, fotografava muito bem. Elvis começou a perceber-se do poder da câmara, do poder da imagem. Ele tinha um certo ar de rufião, um certo ar de duro e mauzão. Acho que era essa a imagem que queria transmitir. Mas ele não era assim. Não era nada assim. Ele era visto como diferente, como estranho, mesmo pelos seus contemporâneos na escola. Elvis teve de defender o seu visual de alguns colegas que quiseram cortar-lhe o cabelo na casa de banho e de alguns professores que implicavam com ele. Tínhamos um treinador da velha guarda que fez-lo passar um mau bocado por causa do cabelo. Todos os professores faziam o mesmo. O professor de trabalhos oficinais fazia comentários sobre ele, sobre o cabelo dele. Mas houve uma professora que soube que ele sabia cantar e pediu-lhe para atuar na festa de Natal que se aproximava. Íamos ter uma pequena festa de Natal e a senhora Schilling ia dar-nos algum tempo nesse dia. E o Elvis ia trazer a sua guitarra. Como tantos outros rapazes, no liceu Elvis era tímido e, ao contrário do que fazia na escola primária, nunca tinha levado a guitarra para o Liceu Humes. O Elvis ia levar a guitarra para a escola e cantar durante a festa. Mas quando chegou à escola nesse dia estava muito envergonhado, apesar de já ter atuado em público quando era mais pequeno. E acabou por não levar a guitarra e não cantar. Convencidos que iam ajudar o seu amigo Elvis a superar a timidez e o medo de cantar em público, Buzzy e Paul Doerr convenceram-no a cantar para os doentes e para o pessoal do lar dos doentes incuráveis. Penso que essa noite ajudou muito porque foi pouco depois disso que organizaram o concurso de talentos da escola. Elvis praticou a semana inteira para o concurso de talentos. Era à noite e era um acontecimento. Havia todo o tipo de participantes. Uns cantavam, outros tocavam, outros faziam malabarismos, faziam todo o tipo de números. Eu e o Paul Doerr estávamos sentados ao lado um do outro. O Elvis apareceu e cantou a sua canção. E claro que toda a gente delirou com a canção. Era o I Keep Your Cold Ice Finger Off Me. A canção não tinha nada de especial, mas o Elvis tinha a sua maneira de a valorizar e ganhou o concurso de talentos. No momento em que ele venceu o concurso de talentos do liceu, eu estava na primeira fila e pensei, ele é capaz de lá chegar. Elvis terminou o curso dos liceus em 1953 e empregou-se na Precision Tool Company. Mas o seu sonho era a música. E, contra todas as expectativas, resolveu tentar a sorte na indústria da música. Precisava de chamar a atenção e de alguém que lhe desse uma oportunidade. Ao ler no jornal um artigo sobre os estúdios de gravação Memphis Recording Service, uma filial da Sun Records, pensa que o seu proprietário, Sam Phillips, era a chave para a concretização das suas ambições. Após a guerra, Sam Phillips trabalhava como locutor e técnico de som para uma estação de rádio de Memphis, quando descobriu uma necessidade por satisfazer. Sam Phillips percebeu que havia um mercado para a música afro-americana. Uma área musical não explorada pelas principais editoras discográficas daquela época. O Sam pensava como as pessoas da rua, não pensava como um grande executivo.
Ele percebeu que, em particular, os jovens brancos estavam a apaixonar-se por aquela música e a ouvir o programa do Dewey Phillips. Ele dizia sempre, se conseguir encontrar um cantor branco que cante como um negro, ganha $1 milhão. Urge to go in this recording studio, which was Mr. Sam Phillips at Memphis Recording Service. E lá pagou uns quantos dólares para entrar numa cabina e gravar 2 canções que iria oferecer à mãe. Marianne Kaisker, a assistente de Sam, contou que, enquanto estava a gravar, sentiu algo dentro de si. Normalmente limitava-se a gravar os acetatos e a entregá-los ao cliente, mas por qualquer razão sentiu qualquer coisa especial no desempenho ou na voz de Elvis e gravou num pedaço de fita para mostrar a Sam assim que ele voltasse. Sam Phillips voltou e Marianne Kaisker passou um ano inteiro a tentar convencê-lo a ouvir aquele indivíduo, dizendo-lhe: é este o sujeito de quem anda à procura. Em janeiro de 1954, enquanto se preparava para o lançamento da sua carreira, Elvis conheceu na igreja uma jovem de 16 anos, Dixie Locke, e apaixonaram-se. Lembro-me da primeira vez que vi o Elvis. Ele era totalmente diferente do resto dos rapazes com quem eu me dava na igreja e na escola. Mesmo como adolescente, tinha qualquer coisa especial, um enorme carisma. Além de ser a coisa mais bonita do mundo, claro. Iam frequentemente escutar música gospel na Igreja da Assembleia de Deus, na Igreja Batista de East Trigg e na maratona de cânticos gospel que durava toda a noite no Auditório Ellis, em Memphis. Era uma das coisas que mais gostávamos de fazer. Nunca falhávamos um espetáculo. Ouvíamos-los cantar a noite inteira. Era uma coisa que nos estava no sangue desde pequenos. Era essa a sua vida, fazer música era a sua vida, e era só isso que ele queria fazer. Era hipnotizante ouvi-lo falar nos planos que tinha para a sua vida, nas coisas que queria fazer. Foi uma época muito excitante. Enquanto Elvis seguia o seu sonho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos abalou o Sul com a sua decisão no caso Brown versus Administração Escolar, proferida no dia 5 de maio de 1954. A decisão determinava que a prática de escolas segregadas, ou separadas, mas iguais, era inconstitucional. A integração passava agora a ser a lei. As determinações das administrações locais iam acabar. Os estatutos estaduais deixavam de ser a lei do país. A política federal tinha mudado. E no Sul, todos os políticos se mostraram hostis à ideia, ou pelo menos foram obrigados a fazê-lo. Enquanto a ordem social no Velho Sul vivia tempos de mudança, Elvis tinha preocupações muito mais imediatas. A estagnação da sua carreira musical. Mas ainda tinha esperanças de ser contactado por Sam Phillips. And he told me that he might call me sometime, you know. And he called you. So he called me. It was a year and a half later. I was Versão portuguesa, via satélite.